Vamos lá, mais um vídeo de como você preencher os formulários do FCCPT. Lembrando novamente como é que eu acho esses formulários no site do FCCPT. Você vai nessa barra lateral e você vai achar aqui no Requirements, tem uma tabela só para Forms, são os formulários. São vários os formulários, mas o que a gente vai comentar hoje é esse primeiro aqui, Request for Academic Credentials Verification. Esse é o formulário que você vai enviar para todas as universidades, para todos os cursos de universidade e pós-secundários que você realizou. Se você realizou uma especialização, se você realizou um mestrado, se realizou um doutorado, vai ter que ir um formulário desse para cada curso que você fez. Ah, Raoni, mas eu fiz o mestrado, doutorado, especialização na mesma universidade. Não importa, para cada curso que foi, você vai precisar um formulário desse, porque contam informações diferentes e dos títulos diferentes que você obteve. Então, basicamente, eu vou focar primeiro na parte onde a instituição tem que preencher, que essa é muitas das dúvidas que vocês vão encontrar. As instituições têm alguma dificuldade porque não fazem isso dia a dia. Então, a parte que eles têm que focar é o seguinte, essa aqui, Section 2, for institution to complete before submitting to FCPT. É a parte daqui em diante, a segunda parte, é tudo que eles precisam completar. E basicamente é nome da universidade ou instituição, tudo em português, gente. Não se preocupem, não precisa ser em inglês agora, não precisa traduzir nada. Tudo em português. Nome da instituição. Então, por exemplo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de São Paulo, Universidade Paulista, Unesp. O que faz? Tanto faz. Nome e o título do oficial completando esse formulário. Então, o nome da pessoa com o título associado, secretário acadêmico, por exemplo. Endereço da instituição, o endereço completo, com a rua, com o número, a cidade, o estado, o CEP e o país, o telefone da instituição e o e-mail para contato da instituição. Segunda parte, a instituição ainda vai preencher isso. O nome do aplicante, o seu nome do aplicante, a instituição vai preencher para você. Qual é o nome do grau ou do diploma conferido por essa instituição. Então, por exemplo, bacharel em fisioterapia, especialista em ciências da reabilitação, mestre em ciências da saúde, doutor em reabilitação neurofuncional, sei lá, o título que for do curso que você completou. Quais são as credenciais requeridas para admissão nesse programa? Então, por exemplo, se for a graduação, a credencial exigida para admissão é ensino médio completo. Se for uma especialização, bacharel em tal área, bacharel em fisioterapia, bacharel em área da saúde ou bacharel em qualquer área que for. Se for mestrado, bacharel também. Se for doutorado, geralmente é bacharel e mestre em alguma coisa. Ou o que for mais apropriado. Datas que você participou desse programa, e isso geralmente é a mesma data que vai estar no diploma ou certificado que a universidade emite. Então, tem que bater, as datas tem que bater. Se no seu diploma está data X a tal, você tem que ter as mesmas aqui. E cuidado, as datas têm que ser primeiro mês, depois dia e depois ano. Não botem da mesma forma que a gente faz no Brasil de dia, mês e ano, senão vai dar problema para vocês. A data da graduação, que geralmente é a mesma data de término do programa. Então, essas duas datas geralmente são as mesmas. E essa caixa aqui, essa caixa aqui só vai ser preenchida se você não se graduou no programa. Se você se graduou no programa, essa caixa fica em branco. Essa caixa aqui é só em situações que, por exemplo, antes de me tornar fisioterapeuta, eu fiz 1 ano do curso de Direito. Se eu quisesse utilizar as disciplinas que eu completei no curso de Direito, eu emitiria um formulário desse para a universidade que eu fiz o Direito e eles escreveriam aqui, marcariam essa caixa dizendo, não, Raoni não se graduou nesse programa, mas ele participou desse programa de tal tempo e aqui estão as ementas e disciplinas dos cursos que ele realizou. Isso não contaria a favor da convalidação dos títulos e das disciplinas profissionais de fisioterapia, mas contaria como créditos em educação geral. Por isso que essa caixa existe e por isso que algumas pessoas
podem utilizar disso também. Mas, no geral, se você se graduou da universidade, da instituição, essa caixa vai ficar em branco. Continuando, a duração do programa, geralmente se é um programa de 4 ou 5 anos, vai estar aqui, e você escreve em número mesmo, o número arábico, 4 anos, 5 anos, vai depender do programa. A língua de instrução, português, língua dos livros textos, português, e se essa parte aqui, geralmente vai ficar em branco. Por quê? Isso só se preenche se o aplicante não está liberado para a graduação nesse momento, por favor, indique a razão. Por exemplo, não cumpriu todos os requerimentos do diploma, não tem alguma obrigação financeira com a instituição ou outros casos diversos. Então, na maior parte das situações, se você já terminou o programa, já é diploma ou já trabalha como fisioterapeuta, isso daqui vai estar em branco. As duas coisas que geralmente vão estar em branco são essas 3 linhas e essa caixa aqui. E para terminar, a última parte, para validar justamente, vai precisar da assinatura e do selo. O selo é geralmente um carimbo da instituição para completar. Então vai ser o número do dia, do mês e o ano. O nome do funcionário que está preenchendo esse formulário para você, não precisa do título, como precisava anteriormente, só o nome da pessoa. E a assinatura. Então, nome e assinatura, e aqui nesse campo, nesse círculo aqui, geralmente o carimbo da instituição. É isso que a universidade vai preencher para você. O que você vai preencher é bem mais simples. O seu último nome, primeiro nome, não se preocupem com o nome do meio, sigam aquela instrução que eu falei. Se você tem nome composto, use os 2 primeiros nomes no campo first name. Se você tem os seus nomes de família, 2 ou 3 ou mais, dependendo, tudo no campo last name. Data de nascimento, mês, dia, ano, o número de registro no CREFITO. Lembrando que você obtém esse número depois que você paga pelo serviço. Então, se você pagou pelo Type 1 ou pelo Educational Credential Review, depois que você pagou, você vai ser emitido um número do seu arquivo. O nome da instituição da universidade que você está enviando esse documento. Então, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Paulista, o que seja. A data que você estudou nela, e essa data tem que ser a mesma da data lá de baixo. Muito cuidado com essas datas. Mantenha o registro de tudo para que essas datas batam. Se não bater por algum motivo, vai ser dor de cabeça. E sempre lembrando, mês, dia e ano. O seu nome enquanto você estudou nessa instituição. Isso no caso principalmente de pessoas que mudam o nome depois do casamento. Se isso não é a sua situação, deixa isso aqui em branco. É o campo aqui. If different from name above. Se o nome for diferente do nome acima. Do nome acima aqui. O seu celular. Não se esqueça de botar primeiro mais 55, que é o código do país, do Brasil. E o seu e-mail. O mesmo e-mail que você usou para se aplicar no FCCPT. Você, como aplicante, vai assinar aqui e vai datar. Raoni, eu preenchi eu mesmo esse documento, botei a data antes de quando eu fui lá na universidade obter e a data lá no final vai ser diferente. É problema? Não necessariamente, gente. Não. Se for igual, até porque vai que você encontra uma pessoa chata no meio do caminho, talvez possa dar dor de cabeça e tente normalizar, ou deixa lá em cima em branco, esperando até você ir à universidade e escreva a mesma data, mas não necessariamente é um problema, tá bom? Espero ter ajudado. Esse foi o primeiro formulário, o formulário que você vai enviar para todas as universidades que você estudou e obteve algum título.